Fala pessoal, Sargento Marques da página Antiterrorismo, e hoje nós iremos tratar aí de um assunto que é muito sensível, um assunto que é pouco falado no Brasil, que são ocorrências envolvendo atiradores ativos ou active shooter, enfim, ou the masked shooter, como alguns doutrinadores preferem denominar. Mas, de certa forma, nós observamos aí que esse número significativo de aumento dessas ocorrências está aí muito centralizado em solo americano. Então, isso daí vem tirando o sono das autoridades e nós iremos aí esmiuçar um tema aí que é muito pouco falado. Antes de nós começarmos aí, eu peço para que você dê seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. O atirador ativo. O atirador ativo, ele é aquele indivíduo que está empenhado em causar homicídios em série num local em horas abertas ou em um local confinado, ambiente fechado, enfim. O objetivo máximo dele é o quê? É causar o maior número de letalidade possível. Ou seja, e não só isso, é que essas ações realizadas por esses atiradores sejam pessoalmente televisionadas e usado aí a mídia como esse ponto de maior alcance, né? E esse conceito de atirador ativo, ele surge aí através da FEMA, né, que é a Agência Federal para a Gestão de Emergências nos Estados Unidos, a Homeland Security, que conceituou isso daí. E esse fenômeno ele não é de agora, pessoal. Muitas pessoas pensam que isso daí surgiu agora nos últimos dias, nos últimos meses, mas isso é um fenômeno histórico que já vem aí desde os incidentes que aconteceram lá no Colégio Columbine, em 20 de abril de 1999, quando, quem lembra aí, quando dois alunos adentraram aquele colégio e com pistolas, revólveres, artefatos explosivos improvisados, causaram aí 12 mortes, né? Mataram 12 pessoas e um professor. E nessa ocorrência, é uma ocorrência assim que marcou muito a polícia da época, foi porque foi um tipo de ocorrência que até então não se tinha essa magnitude, né? essa amplitude, porque até então se tinha-se um protocolo que respondia-se a um protocolo, que era o protocolo das ocorrências de incidentes estáticos, né? Porque a gente pode classificar incidentes estáticos e incidentes dinâmicos. Quando aconteceu um incidente lá de Columbine, o protocolo da polícia qual que era? Era o conter, isolar e negociar ou, enfim, estabelecer contato. As autoridades chegaram lá em Columbine, eles cercaram lá a escola e eles aguardaram a presença da SWAT. Mas o que acontecia lá em Columbine era algo assim totalmente diferente do que se tinha havido. Ou seja, o que acontecia lá em Columbine era um incidente dinâmico, ou seja, um incidente em movimento, né? Porque os indivíduos que lá estavam, eles queriam aí causar o maior número possível de vítimas, e um incidente dinâmico, ele está em movimento e ele precisa de uma contenção para que não se propague, ou seja, um isolamento. E nesse caso não foi feito. A SWAT chegou bem depois, e assim que os policiais da SWAT adentraram aquele colégio, os indivíduos perceberam a presença da força policial, eles literalmente se suicidaram. Então, dali já surge algumas palavras que até então não se tinha, principalmente bullying, né? não se tinha conhecimento dessa palavra. Surge aí inaugura-se, né, os incidentes dinâmicos, porque até então não se tinha esse conhecimento. Então, a partir dali já se mudou alguns protocolos e algumas formas dos operadores de campo de batalha literalmente agir. Então, a partir dali, a polícia passou a usar um sistema chamado IARD, que é o Immediate Action Rapid Deployment, ou seja, imediata ação, rápido emprego, ou seja, numa ocorrência envolvendo atiradores ativos, os policiais, enfim, eles não podem esperar, pessoal. É muito importante, não só policiais, como
agentes de segurança, todos os órgãos aí envolvidos, até porque após Columbine, alguns conceitos de segurança e defesa foram literalmente amplificados, alguns protocolos aí, algumas formas de agir da polícia, englobou-se também de inúmeras agências, principalmente as públicas, as privadas, ou seja, todas agências e os cidadãos de bem para tentar frear aquilo que iniciava-se, né, que acabava de nascer. Ou seja, esse fenômeno ele nasce em Columbine, então a partir dali outras ocorrências passaram a acontecer em solo americano, isso aí se propagou aí mundo afora, enfim, no Brasil tivemos aí o ataque a um shopping center aqui em São Paulo, enfim, quando um indivíduo adentrou lá uma sala de cinema e ele disparou indiscriminadamente, foi no mesmo ano, ou seja, no final de 99, tivemos esse incidente. Tivemos um outro incidente parecido aqui no Brasil, que foi o massacre de Realengo, que o ex-aluno lá ele se inspirou literalmente naquele incidente que aconteceu em Columbine. Ele se inspirou, ele queria fazer uma Columbine brasileira, ou seja, ele adentrou ao colégio Tasso da Silveira, lá em Realengo, e ele com arma, com revólver, né, na época, ele adentrou esse colégio, fez aí mais de 10 vítimas e graças a Deus na época aí quem que conseguiu de certa forma resolver a ocorrência foram 2 policiais no Rio de Janeiro, que na época eles foram acionados pelas pessoas que lá passavam e se dirigiram ao local, ao núcleo da ocorrência imediatamente, e quando se depararam aí com o indivíduo, eles realizaram um disparo, mas ele veio a se suicidar. A partir dali teve outras ocorrências, não tão longe assim, tivemos aí um massacre lá na igreja de Campinas, onde o indivíduo também adentrou lá na igreja de Campinas, na catedral de Campinas, e disparou lá indiscriminadamente, matando algumas pessoas, e a polícia foi acionada imediatamente. Policiais compareceram lá no local e conseguiram neutralizar esse indivíduo. Partindo dali também de Campinas, tivemos em São Paulo, né, no Colégio Raul Brasil, lá em Suzano, uma outra ocorrência grave, né, um outro incidente crítico grave, quando 2 alunos, né, adentraram ao Colégio Raul Brasil, e esses alunos estavam aí com revólveres, com aquela arma besta, estavam com machados, enfim, mais de 10 mortos nessa ocorrência de Suzano, e foi também uma ocorrência extremamente complexa. E um fator interessante dessa ocorrência de Suzano foi que um policial que estava de folga, ele foi como se fosse o primeiro respondedor, né? A questão do primeiro respondedor, ela é uma questão assim muito importante, até porque o policial que vai dar aquela primeira resposta, ou seja, aquela resposta de bate-pronto, né? Então é fundamental a presença de um cidadão de bem e um policial para dar uma resposta efetiva nessa ocorrência. Então, a partir dali, na época tinha uma viatura do tático móvel que eles estavam numa atividade extra, né? Uma atividade extra lá na DGEM, na época. Eles chegaram lá no Colégio Raul Brasil, eles desembarcaram, montaram lá uma célula tática e eles adentraram na escola. E quando os alunos perceberam a presença da força policial, eles se neutralizaram. Então vocês observem aí que isso é um fenômeno que se propaga, né? É um efeito, né, que a gente fala muito, é um efeito muito conhecido, que é o efeito copycat, né, que é o efeito de imitar, o efeito de imitação. E são atos aí que eles se repetem, né? Eles vêm se repetindo aí ao longo da história, e nós observamos que são ocorrências que elas não devem, de certa forma, ter um teor assim midiático, mas hoje com essa gama de informações, a velocidade das informações nas redes sociais, enfim, nós observamos aí que fenômenos que acontecem em qualquer parte do mundo, eles muito rapidamente eles já são divulgados e, enfim, televisionados, e não são assim, são coisas assim que muito difíceis de
não serem divulgadas. Então, o indivíduo que ele já tem essa pretensão, ele necessariamente ele deseja que aquele ato seja televisionado, e isso daí vai propagar aí para que, infelizmente, despertem um gatilho em outras pessoas para que essas pessoas pratiquem tais atos, né? Mas um ponto importante que nós devemos aí colocar são aspectos no sentido de nós cessarmos esse tipo de fenômeno, que é o que nós estamos fazendo, que chama-se a consciência situacional, né, pessoal? A consciência situacional é muito importante nós falarmos com responsabilidade, com respeito, sobre um assunto que é tão sensível, e as autoridades devem dirimir espaço suficiente, né, não podem se limitar a isso, no sentido de conversarmos, realizarmos treinamentos com outras polícias e outros órgãos, principalmente órgãos privados, no sentido de que esse tipo de consciência situacional seja aguçado nas pessoas, e para que isso não venha a acontecer. E não só isso, um aspecto também relacionado à inteligência, que inclusive no Brasil nós estamos aí tendo grandes êxitos, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Departamento de Polícia norte-americano, realizando aí grandes trocas de informações com a nossa polícia, e aí inúmeras ocorrências, principalmente no ano passado, foram impedidas de que isso acontecesse. Mas nós estamos aí sempre na expectativa de que isso não venha a acontecer mais, né? E se houver uma outra ocorrência dessa aí, as autoridades, o primeiro respondedor, ele esteja pronto para dar uma resposta efetiva, no sentido de que não cause mais vítimas, não cause mais vítimas fatais. Esse é o grande objetivo, né? Precisamos urgentemente realizarmos treinamento, tabletop, e nós precisamos nos conversar, né? As polícias devem se conversar. E nós observamos aí também que esse fenômeno nos Estados Unidos, esses protocolos, que são protocolos aí praticamente semanais, nós observamos que a polícia está tendo muita dificuldade no sentido de fazer a contenção para que novos incidentes domésticos, né, que eles falam, incidentes em âmbitos escolares também, em âmbitos de empresas, agora recentemente nas comemorações do 4 de julho, são vários tipos de incidentes e formas, e a polícia em si está tendo muita dificuldade de cessar esses incidentes. Nós esperamos aí que eles consigam diminuir essa onda, porque é uma onda que ela vem levando muitas vítimas e está deixando aí sequelas graves numa sociedade que é uma sociedade que ela vem enfrentando problemas aí muito complicados nesse sentido. Então, só para vocês terem essa noção do que é um atirador ativo, né? Mas peço também aí que vocês se inscrevam no canal, se gostou aí, dá um like, e muito obrigado, pessoal, valeu!